Você sabia que no Brasil já existia uma lei que proibia comer melancia? Eu não tô falando de dieta ou coisa desse tipo, não. Eu tô falando de lei. Lei com assinatura, com carimbo, exatamente isso. Melancia já foi ilegal. Ainda bem que eu sou de São Paulo. Se não, eu teria sido uma criminosa nesse lugar. Olá, mundo! Eu sou a Mara Gamini e tô estreando esse quadro novo aqui que é utilidade duvidosa, que é aquela coisa que você fala, isso é útil, mas será? Será que é útil saber essa informação? Talvez. De repente você tá num churrasco, uma coisa com amigos, você conta isso aleatoriamente, todo mundo acha você muito legal ou muito chongo. Aí a linha é bem tênue. Mas hoje eu vou te contar 4 leis brasileiras que sim existiram de verdade. Uma delas demorou 130 anos para ser revogada e uma delas eu até que concordo, tá? Eu até que gostei. Mas peraí que você vai descobrir qual. E eu acho que isso diz muito sobre a humanidade em geral, sabe? Então vamos começar com a primeira lei. Rio Claro, interior de São Paulo, 1894. O Brasil passava por um momento de surto de febre amarela, então tava todo mundo em pânico. E aí eu quero que você imagine, né, essa imagem, como uma pessoa engravatada, um político, virou e falou assim, gente, para tudo, a culpa é da melancia. Sim, a melancia foi associada à transmissão de febre amarela. E o pior de tudo é que a Câmara concordou. Teve uma galera que concordou, não foi ideia de uma pessoa só, entendeu? Agora, imagina você, assim, de boa, na sua casa, cortando uma fatia de melancia no quintal e o vizinho do outro lado ali olhando e te delatando. E sabe quando essa lei foi revogada? Não foi em 1900, 1950, 1980, não. Foi 130 anos depois. Então, é claro, gente, ninguém cumpriu essa lei. Até porque muitos moradores nem sabiam da existência dessa lei. Mas que ela ficou aí valendo por 130 anos, ela ficou. Então, até pouco tempo atrás, se você aí comia melancia em Rio Claro, você também seria um criminoso, tá? Bem-vindo ao time. Mas Rio Claro não parou por aí. Eles voltaram em 1965, ainda mais criativos, mas com um novo inimigo, o formigueiro. Existia uma lei municipal que proibia ter formigueiro dentro de casa. A multa? 2,5% do salário mínimo da época. Então, se você descumprisse, era multa para você. Agora, eu tenho muitas perguntas sobre isso e todas elas são muito legítimas. Eu acho que você também deve estar se perguntando a mesma coisa. Primeiro, como era a fiscalização disso? Tinha um guarda municipal que entrava nas casas? Tinha um comitê de fiscalização? Como funcionava? Como eles sabiam e tinham controle sobre isso? Segunda, como que você vai comprovar que aquele formigueiro que está no seu quintal não é seu, por exemplo? Ou que aquela formiga não é dali? Ah, não, essa formiga ela só tá passando, o formigueiro é do vizinho. Você entende? Como que você faz essa diferenciação? E terceiro, essa formiga tá passando, você é cúmplice ou é vítima? Fica aí o questionamento. Rio Claro, eu preciso muito das respostas dessas perguntas, porque eu queria entender como foi a construção dessa lei e como iam ficar as fiscalizações e as punições, tá? Eu preciso de todas as respostas. Favor, entrar em contato ou deixar aqui nos comentários. Se você tá gostando dessa utilidade duvidosa, deixa seu like, dá um hype aqui no vídeo, compartilha com os amigos e deixa nos comentários qual vai ser sua lei favorita. Eu tô chegando na minha favorita, calma aí que vocês vão saber qual é. Bom, chegamos em 1961 e agora um tom mais sério, porque a gente tá falando do nível nacional. Estamos de uma lei nacional, presta atenção. Em 1961, o presidente era Jânio Quadros e ele ficou pouco tempo no poder, mas ficou muito conhecido por fazer leis esquisitas. E nesse ano ele assinou um decreto que proibia hipnose como espetáculo público. Não podia então em rádio, em televisão, na rua, em lugar nenhum. Ninguém poderia colocar outra pessoa em transe publicamente a fim de entretenimento. E tá, honestamente, eu até entendo, porque vamos pensar que isso poderia virar ferramenta de manipulação de várias pessoas. O fato é, poderia ser uma ferramenta de manipulação da população, mas ser uma lei é esquisito, entendeu? Inclusive, até hoje, alguns psicólogos alertam sobre isso, sobre essa possível manipulação de algumas pessoas que se dizem aptas a fazer hipnose com outras pessoas. Então, talvez fique o alerta aí, né? Não sei. Finalmente chegamos na minha favorita de 1997, eu já era até nascida. E eu quero dizer Pouso Alegre, Minas Gerais, que, assim,
Eu amei essa lei. A prefeitura aprovou uma lei determinando que toda a publicidade na cidade deveria estar correta no seu português. Então, você não poderia ter nenhum cartaz, nenhum outdoor, nada com erro gramatical, erro ortográfico, erro de concordância. Vai botar a crase errada? Não, pense 2 vezes, porque você pode ser multado. Aí o que acontecia? Você recebia uma advertência se você colocasse lá um cartaz com tudo errado. Se você, mesmo assim, depois da advertência não mudasse nada, R$ 500 de multa, tá bom pra você? E o detalhe dessa história é o seguinte, dizem por aí que foram montados plantões na Secretaria de Educação e Cultura com professores de português. E aí qualquer um que fosse criar um cartaz poderia ligar e tirar suas dúvidas antes de colocar seu cartaz, entendeu? Para evitar uma multa. Porque assim, você já tem que imprimir o cartaz, aí imprimir tudo errado? Não dá, né, gente? Se a fiscalização foi exatamente desse jeito, eu não sei. Mas que a lei existiu e que eu amei, isso é fato, tá? E lembra que essa lei era de 1997, ela só foi revogada em 2021. E sinceramente, nem precisava, né? Podia deixar. Até porque, toda vez que eu vejo um cartaz com coisa escrita errada, eu penso, Pouso Alegre estava certa. A gente tem que valorizar nossos professores de português, sim. E eu não falo isso só porque eu sou filha de professora de português, tá? É porque tem que valorizar. São as maiores autoridades. E o que a gente aprendeu no Utilidade Duvidosa de hoje? Que o Brasil já criminalizou melancia, formigueiro, erro de português e hipnose na rua. Se você conhece alguma outra lei absurda do Brasil ou do mundo todo, deixa aqui nos comentários, porque o próximo Utilidade Duvidosa pode ser com a sua curiosidade, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!